tenho praticamente certeza, eu pus no slide eu acho, mas eu tenho praticamente certeza de que eu fui o pior aluno da faculdade. Tanto que nós começamos juntos, mas o Fernando terminou no período normal dos 4 anos e eu acabei cursando 1 ano a mais. Eu fiz em 5 anos. Eu comecei com o Fernando e terminei com o meu irmão, com o Elton, que chegou 1 ano depois. São poucos alunos que eu conheço que acabaram usando 5 anos aí para fazer a faculdade. As minhas notas eram muito ruins. E um dia eu procurei o diretor da faculdade, o Dr. Wilson Androvait, e falei assim: professor, eu vim conversar contigo aqui porque eu estou pensando em trancar a matrícula, eu acho que eu vou parar o curso. E ele olhou para mim e disse assim: tá bom, Paulo, isso é um direito que você tem. E por que você quer trancar a matrícula? Eu falei: porque eu sou o pior aluno da faculdade. As minhas notas são terríveis, terríveis. Eu morro de vergonha das minhas notas, elas são muito, muito, muito baixas. E eu não consigo imaginar que pastor medíocre que eu vou ser com essas notas tão ruins assim. Então, eu acho que eu vou trancar o curso até entender melhor. Ele falou: olha, Paulo, de fato, as suas notas são horríveis mesmo. Eu falei: você não está ajudando. Ele falou: mas as suas notas são muito ruins quando você compara com as notas dos seus colegas. E eu não sei se esse é um bom exercício que você pode fazer agora. Porque você tem que comparar as suas notas com a sua realidade de vida. E aí ele começou a falar um pouco da minha vida, que eu mesmo não tinha sistematizado, e eu não imaginava que o diretor da faculdade conhecesse minha vida tão bem daquele jeito. Acontece que quando nós fomos fazer teologia, minha família não podia ajudar em nada, eu não tinha bolsa de estudos, e a gente ficou no externato, e eu fui trabalhar no Hospital Adventista, na recepção, e eu tinha que chegar no Hospital Adventista 12:30 ali na Liberdade. Mas a gente estudava lá no Capão Redondo. E era 1h30 de ônibus do Capão Redondo até a Liberdade. Então, eu tinha que sair da faculdade 10:30, 15 para as 11, porque 11 horas da manhã eu tinha que estar entrando no ônibus para estar no hospital 12:30. Então, todas as matérias que no horário caíam nas 2 últimas aulas, eu não podia assistir. E eu ficava até 10 horas, 10:30 no hospital. Eu chegava na casa da tia Nilda ali para dormir, já era 11 e tanto, ia tomar banho, me arrumar, organizar as coisas. Então ia dormir 00:30, 1h da manhã, e a gente acordava às 4 horas da manhã para ir para a faculdade. E final de semana eu tinha plantão. Então, além de eu não conseguir, não ter muito tempo para estudar para as provas, e não poder fazer todos os trabalhos, eu ainda eu perdi toda uma porção de matérias, por isso que eu precisei de 1 ano a mais. Depois eu e meu irmão fomos trabalhar com o nosso pai, que tinha um comércio na Praça da Sé. E agora, pelo menos, eu consegui assistir todas as aulas. Mas, em compensação, eu podia entrar um pouco mais tarde, mas não tinha hora para sair. Saía 11 horas da noite, meia-noite, 2 da manhã, e às vezes não saía. Dava 5 horas da manhã, pegava um pano de chão limpo, molhava numa torneira lá, passava no corpo assim, tomava um banho de leito, vestia de novo a roupa do salte, e lá do comércio do meu pai a gente voltava direto. Eu chegava a emendar 2, 3, 4 noites sem dormir. Então, assim... E aí, o diretor da faculdade foi me narrando estas coisas. Ele falou: Paulo, eu não sei como é que você consegue assistir aula. Eu não sei como você consegue reter alguma coisa da aula. Os seus colegas, eles estão no internato. Eles têm a tarde inteira para estudar, faz hora de leitura. Para cada aula que a gente tinha de manhã, tinha que fazer 1 hora de leitura à tarde. Eles fazem as horas de leitura, eles fazem os trabalhos, eles jogam bola, jogam basquete. E você não consegue fazer nada disso. Então, quando você olha para as notas deles, as suas notas, de fato, elas são horríveis. Mas quando você entende, olha para a sua realidade, as suas notas são muito altas.
se eu trabalhasse o tanto que você trabalha, ele disse, eu não conseguiria tirar as notas que você tira. E aquele momento ele foi muito importante na minha vida. Eu chorei muito naquele dia, o diretor chorou, ele orou junto comigo, eu dei sequência no curso, não parei, entendi o chamado que Deus tinha para mim, mas aquilo mudou minha vida em vários aspectos. E foi muito gostoso. Alguns anos depois, quando eu fiz semana de oração na igreja agora o NASP, Campo São Paulo, quando terminou a semana de oração, no sábado de manhã, eu estava exausto, exaurido, assim, uma semana de oração espiritualmente muito pesada. E a hora que eu entrei na salinha pastoral, o Dr. Wilson Andruvait, já idoso, aposentado, foi lá e ficou olhando para mim, ele não falou nada. Ele só ficou olhando para mim, dizendo assim, e aí, você ainda quer trancar a matrícula? E a gente se abraçou, a gente chorou de novo, foi um momento de gratidão muito grande a Deus ali. Mas uma lição que Deus me ensinou naquele momento é que quando eu começava a olhar para a vida e para a realidade das outras pessoas, eu começava a ter problema. Eu não sei se você consegue entender isso. Porque toda vez que eu olho para o lado, toda vez que eu olho para outras pessoas, eu basicamente só consigo ter dois sentimentos. Ou eu olho de cima para baixo, acho que entrou outra coisa aqui. Me ajuda aí, por favor. Obrigado. Ou eu olho de cima para baixo, ou eu olho de baixo para cima. Ou eu me sinto superior aos outros, ou eu me sinto inferior aos outros. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual dos dois sentimentos é mais saudável para mim e para você? Um sentimento de superioridade ou um sentimento de inferioridade? Nenhum dos dois. Eu não sei se você começa a entender um pouquinho o que Deus está trazendo para a gente. Nós somos pessoas diferentes. Nós temos tamanhos diferentes. O Fernando estava falando aqui, né? Eu sou mais alto, ele é um pouco mais baixo. No nosso caso, os dois gordinhos. Mas a gente convive com pessoas que são magras. Aliás, esse é um assunto que eu tenho muito a conversar com Deus na eternidade. Por que tem gente que senta na minha frente, come 4 vezes mais do que eu, e é mais magro que o meu dedinho minguinho? E eu não como, eu só de olhar eu já engordo. Mas é assim. Uns têm cabelo claro, outros têm cabelo escuro, cabelo liso, cabelo cacheado. Pele clara, pele escura. Uns vivem com muito, outros vivem com poucos, outros vivem com muito pouco. Nós somos diferentes uns dos outros. A nossa realidade é diferente. E o fato de um ter mais, outro ter menos, não faz alguém melhor do que o outro. O fato de um ser um pouco mais alto ou menos alto, ou de qualquer outra coisa, isso não tem a ver com a nossa vida e muito menos com a nossa salvação. E a gente vive bem até olhar para o lado. Deus deu para mim e para minha família um carrinho pequeno, que a gente comprou usado há 10 anos atrás. E que é muito bom. Está com 200 mil quilômetros rodados e assim, a gente está feliz da vida com ele. Leva a gente para tudo que é lugar. Semana retrasada nós estávamos em Uberlândia. Daqui 15 dias a gente vai estar em Curitiba eu estou feliz com o carrinho. Até eu parar no semáforo do lado de um carrão. Entendeu agora? A casa da gente é legal. Até você entrar num casarão. Até o marido da gente é legal, até olhar para o outro. Não, isso não. Mas todas as vezes que eu olho para o lado, eu começo a cair nessa síndrome da grama do vizinho mais verde do que a minha. Aí eu começo a olhar que o vestido do outro é melhor, o carro, a casa,
a roupa, o cabelo. E aí a vida começa a virar um inferno. E estudando um pouco sobre esse assunto, eu encontrei 3 principais situações que esse universo da comparação pode trazer para a gente. A primeira delas, tem a ver com as nossas próprias limitações. A questão é, normalmente, eu me reflito nas pessoas com as quais eu convivo. Pode olhar para o seu círculo de amizades, o ambiente em que você convive, geralmente é um grupo de pessoas que têm afinidade com você. A gente se espelha nas pessoas. E aí, estas pessoas têm as mesmas limitações que eu tenho, porque é gente muito parecida comigo. E aí eu começo a cobrar das pessoas aquilo que eu não consigo fazer. Então, eu transfiro as minhas limitações para as outras pessoas. E isso começa a criar uma batalha dentro da minha vida e do meu coração. A segunda batalha que a gente enfrenta é o que a gente chama de gangorra emocional. É muito difícil olhar para as outras pessoas com um equilíbrio real. Quando Jesus disse para nós amarmos ao próximo, qual foi a régua que ele estabeleceu? Ama o teu próximo? Como quem? Você entendeu a régua? Não é nem mais e nem menos. Se eu amo aos outros menos do que eu amo a mim, é narcisismo. Se eu amo aos outros mais do que eu amo a mim, é um altruísmo vazio. Então, quando ele estabelece a régua da autoestima, ele diz que eu devo amar os outros no mesmo padrão que eu amo a mim mesmo. E se você diz assim, mas eu não gosto de mim, eu também não preciso gostar de mais ninguém, continua errado, porque ele deu outra régua. Ele falou, ame o teu próximo assim. Assim como eu amei vocês. Então eu preciso amar ao próximo como Jesus nos amou, e aí eu preciso amar a mim mesmo na mesma régua. Agora ficou difícil, né? A grande maioria das pessoas com as quais eu convivo, por todo o material que eu já li até hoje, ou a gente olha de cima para baixo, ou a gente olha de baixo para cima. E ainda assim, a grande maioria olha de baixo para cima. E aí a psicologia diz o seguinte, como eu tenho essa tendência a uma autoestima muito baixa, eu me comparo com os outros vendo acima de mim, eu tento inverter essa gangorra, entendeu agora? Aí eu passo a vida inteira tentando inverter. E alguém disse assim, a gente gasta muito tempo analisando e tentando consertar as coisas que estão absolutamente certas. Deveríamos gastar mais tempo com as coisas que realmente gostamos. A gente tenta mostrar o que não é, ser quem não é, porque eu estou tentando inverter essa gangorra emocional. E por fim, a outra batalha que a gente acaba vivendo é que esse desequilíbrio é geral. Isso é no trabalho, isso é na família, isso é na vida social, mas isso é também na vida espiritual. Eu transfiro estas batalhas de comparação para dentro do meu ambiente espiritual, o meu ambiente religioso. E aí eu começo a comparar com as pessoas, não só em termos de vestuário, não só em termos de bens, mas a gente começa a comparar quem lê a Bíblia mais vezes, quem gasta mais tempo ajoelhado orando, quem tem o melhor vocabulário igrejeiro, assim. E aí a gente começa a dizer assim, eu nunca vou chegar nesse ponto, eu nunca vou alcançar esse estágio. E aí a gente continua com essas batalhas e lutas da vida da gente. Por isso eu quero ir para a Bíblia com você e quero olhar com você algumas situações que eu acho que podem nos ajudar nesse momento. Nós vamos começar a nossa jornada em Gênesis capítulo 30.
E eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia. E uma coisa que eu sempre falo em todo lugar que eu prego, nas igrejas onde eu fui pastor, não creia no que eu estou falando. Creia na Bíblia. Eu sou bem intencionado, eu estou procurando trazer o melhor. Mas eu sou falho, a Bíblia não. Então vamos para a Bíblia tem que falar. Gênesis capítulo 29, versos 16 e 17. Gênesis 29, versos 16 e 17. A Bíblia diz assim: Ora, Labão tinha quantas filhas? 2. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova? Raquel. Lia tinha olhos... Essa palavra é muito difícil de traduzir. Alguns traduzem... Pode falar de olhos meigos, podem falar de olhos caídos. Tem Bíblia que diz olhos murchos ali, sem brilho, né? O fato é que Lia tinha alguma característica que fazia com que ela não se sentisse bem consigo mesma. Mas Raquel, o que diz a Bíblia sobre Raquel? Raquel era formosa. A Nova Versão Internacional diz assim: Raquel era bonita e atraente. Aí você vira para o capítulo 30, no verso 1. E a Bíblia diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, o que ela sentiu da irmã? Ela sentiu inveja, ela sentiu ciúmes da irmã. E aí começou a berrar com o marido, para o marido dar filho para ela. Eu não sei se você entende esse contexto de uma irmã estar se comparando com a outra, o quanto isso era prejudicial para as duas. Isso fazia muito mal para as duas. Cada uma tinha sua característica, uma era diferente da outra. Mas a comparação fazia muito mal para elas. Vamos para Lucas, capítulo 9 agora? Vamos dar um saltão na Bíblia aí. Lucas, capítulo 9. E a gente vai para o verso 46. E a Bíblia diz assim, Lucas 9, 46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca do quê? Dá para entender que os caras que viviam junto de Jesus, dormiam, comiam, andavam com ele, ao invés de prestar atenção em Jesus, eles ficavam brigando entre eles para saber quem era maior, quem era melhor, quem era assim. Consegue entender isso daqui? E o quanto eles se comparavam? E eu tenho mais um caso aqui da Bíblia. Primeiro livro de Samuel, por favor. Primeiro Samuel, capítulo 18, verso 6. E a gente vai ler do verso 6 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6, a Bíblia conta assim, quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos, danças, com tambores, com músicas alegres e instrumentos. Verso 7. As mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Lascou. Deu ruim. Quem cantou isso? As mulheres. O que Davi tinha a ver com isso? Nada. E Saul ficou com raiva das mulheres ou de Davi? Arrebentou. Verso 8 diz assim, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, diz, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais me falta senão o reino? E dali em diante, verso 9 diz que Saul olhava Davi com o quê? Com inveja. Você acredita que Saul dedicou a vida dele, todas as forças dele,
e as economias do reino para caçar Davi. Ele acabou com o reinado dele. Ele acabou com o território de Israel. Numa perseguição pessoal e egoísta, motivada exclusivamente pela inveja. Por quê? Porque no momento em que ele passou a se comparar com outra pessoa, ele começou a entrar em problema. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia dá um outro exemplo que é muito legal em cima disso. Você volta para o começo do capítulo 18 e ela diz assim: depois da conversa de Davi, verso 1, com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o melhor amigo de Davi. A Bíblia diz que Jonatas amou Davi. E algumas pessoas querem usar isso daqui com uma ideia de homossexualismo. A Bíblia não está... Eu não posso colocar na Bíblia aquilo que ela não está falando. Ela está falando de uma amizade sincera do filho do rei que entendeu que o chamado dele não era esse. Que Deus tinha outro chamado para ele. E que Deus havia chamado outra pessoa para o reinado. E quando a gente entende qual é o chamado que Deus tem, quando eu olho para a minha vida, a vida é muito diferente. E a gente veio aqui para buscar o quê? Alegria, felicidade, salvação. Não é isso que nós vamos buscar? Bem-estar com Deus, comunhão com Ele. Então, Deus está me pedindo para dar algumas dicas que eu acho que podem ajudar. A primeira dica, eu chamo da lição do Éden. O que é a lição do Éden? Pensa na criação. Pensa em Deus criando. É uma delícia fazer esse exercício. Como é que Deus criou o homem? Como é que Deus criou o homem? Do barro, do pó da terra. Entendeu por que o lado que o marido dorme na cama, o lençol fica mais sujinho? Porque é o barro rolando por ali. Então não reclama de lavar a camisa dele, colarinho sujo, porque é barro. Deus fez o homem do barro, a mulher é da picanha, mas o homem é do barro. Ah, não é da picanha, a mulher é da costela, né? É uma carninha dura, mas se cozinhar bem... Deixa para lá, esse assunto para outro momento. Deus fez o homem do barro. Por que Deus fez o homem do barro? O barro não tem valor nenhum. Quem é apaixonado por barro aqui? Quem é que faz uma trilha, ou pega uma estrada de terra e o carro está todo sujo e a pessoa não lava porque tem a sujeira do barro no carro como um troféu? Quem que chega no shopping ou na igreja e descobre que o sapato está sujo de barro e cruza a perna assim para todo mundo ver que tem um barro valioso ali? Ninguém gosta do barro. Mas o barro, quando ele passa pela mão do oleiro, ele ganha um valor incalculável. Deus está dizendo que a gente não tem valor próprio. O nosso valor vem quando estamos nas mãos dele. Mas tem um outro detalhe. Se Deus fosse usar um material nobre para nos fazer, podia ser um mármore travertino. Isso seria feito com martelo e cinzel, que fala? Aquela talhadeirinha para a pedra. Era batendo, lascando e arrancando pedaços. Seria uma criação agressiva. Se Deus tivesse feito com metal nobre, seria com marteladas e amassadas e desamassadas, com lixas. Também seria uma criação agressiva. O barro talvez seja o único material que eu conheço que você modela ele acariciando, alisando. Entendeu a mensagem que Deus está colocando? O barro é um material que é muito mais fácil, se você vai esculpir uma coisa alta, é muito mais fácil fazer isso deitado. E eu queria que você pensasse na imagem de Deus soprando nas narinas de Adão. Consegue enxergar essa figura agora? O que é que Deus teve que fazer para soprar nas narinas de Adão? Deus se inclinou.
Deus se prostrou, o Criador se prostrou diante da criatura. E quando ele sopra, Adão abre os olhos. Qual foi a primeira coisa que Adão viu? A face do Senhor. E sabe o que é que a história me diz? Enquanto Adão olhava para o Senhor, as coisas correram muito bem. O problema veio quando Adão e Eva tiraram os olhos do Senhor. O problema veio quando Adão e Eva deixaram de olhar para Cristo. Isso fala de mim e de você. Fala ou não fala? Enquanto eu olho para o Senhor, as coisas caminham bem e vão numa direção. Quando eu tiro os olhos do Senhor e olho para qualquer outra coisa, a minha vida começa a ter problema. Então, a mensagem que vem para a gente, Hebreus capítulo 12, isso é muito legal porque a sua Bíblia tem Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, no verso 2. A Bíblia diz assim, ó. Tendo os olhos... Tendo os olhos fitos em Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Não olha para o lado. Não olha para os outros. Olha para Cristo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Então, o primeiro convite que Deus faz para mim e para você é deixarmos todas as outras coisas e preocupações de lado e fixarmos os nossos olhos em quem? Em Jesus Cristo. A partir daí, qual é o segundo passo? Qual é a segunda etapa que eu vou ter? Se eu vou comparar a minha vida com alguém, com alguma coisa, e eu estou olhando só para Jesus, com quem que eu vou comparar? Com Jesus. Então eu olho para minha casa, que é pequena perto de outras casas, mas eu olho para Cristo que não teve casa. Eu olho para o meu guarda-roupa, que tem uma porção de roupa que já está ultrapassada, mas eu me comparo com o Cristo que não tinha roupa. A única túnica que ele tinha ainda foi disputada entre soldados. Nem o jumento com que ele entrou em Jerusalém era dele, a sepultura que ele foi sepultado não era dele, a cruz que ele foi crucificado não era dele. Percebe como muda a minha visão quando eu me comparo com Cristo? A sociedade me leva numa direção, Cristo me leva em outra direção. Aí eu não estou preocupado em ter o que os outros têm, eu não estou preocupado em ser o que os outros são, eu não estou olhando aqui dentro para o que os outros estão vivendo, eu estou olhando para a minha caminhada com o Senhor. E aí eu quero ser semelhante ao Senhor. E se você entende o que Deus está dizendo para mim e para você, vai um pouquinho para frente, na primeira carta de Pedro aqui. Se você tiver na Bíblia de papel, umas páginas adiante. Se for na digital, 3 cliques. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. A partir do verso 21. A Bíblia diz assim, olha, para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, ele não cometeu engano algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Verso 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas nós fomos curados. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo alguém que é exemplo em compaixão e humildade, é exemplo em amor extremo, é exemplo em santidade. Então eu começo a perceber quem Cristo é e quem eu sou. E aí vem um sentimento que num primeiro momento ele é muito pesado. Eu percebo o quanto eu sou pecador. Eu estou olhando para mim e para Cristo, para mais ninguém. Entendeu a diferença? Não tem como eu olhar para Cristo e não me sentir pecador. E na faculdade de teologia, nós tivemos um professor, o professor Orlando Ritter, que de vez em quando ele usava uma expressão em sala de aula e dizia assim: a ignorância é atrevida. E a gente, por não conhecer bem a Deus e não olhar para Ele o quanto Ele merece, a gente se torna atrevido com Deus. A gente acaba sendo irreverente com Ele, irreverente na casa dele, na nossa casa. Mas quando a gente se coloca de fato na presença do Senhor, a gente começa a viver uma experiência transformadora. E é essa experiência que eu gostaria de convidar você a vivenciar a partir de hoje. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 narra o momento em que o profeta foi levado diante do trono de Deus. E eu gosto muito disso, porque aqui de fato marca o início do ministério de Isaías. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, Isaías começa a contar que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num trono alto, exaltado, a aba da veste do Senhor enchia todo o templo, acima dele estavam os serafins, anjos. Ele conta que os anjos tinham 6 asas, com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés. E no verso 3 ele diz assim: esses anjos proclamavam uns aos outros. O que é que eles proclamavam? Santo, santo, santo é o Senhor. Amigos, a gente não fala de formalidade. A gente fala de respeito. Entende a diferença? Às vezes a gente tem muita formalidade e não tem intimidade. Deus espera intimidade da gente. Mas esses anjos servem diretamente junto ao trono de Deus. Quer seres mais íntimos de Deus do que eles? E a expressão deles é santo, santo, santo é o Senhor. Você fala, mas isso era lá antigamente, hoje mudou. Não. Você vai para Apocalipse 4, verso 8, quando João vê os anjos junto ao trono de Deus, de novo os anjos estavam cantando, santo, santo, santo é o Senhor. E quando Isaías olha para estas coisas e vê toda a glória e toda a santidade, no verso 5, Isaías diz assim, então eu gritei. O que ele gritou? O que Isaías gritou? Ai de mim, eu estou perdido. Ele fala assim, lascou tudo. Porque eu sou pecador. E agora eu vi a face do Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, venho de um povo de lábios impuros. Não tem como olhar para Deus e não me sentir assim. Mas sabe qual é a parte mais legal dessa história? Não é isso que Deus veio cobrar de mim e de você. Porque eu preciso amar a Deus, mas eu não sei amar. Eu preciso obedecer a Deus, mas eu não sei obedecer. Eu preciso servir a Deus, mas eu não sei servir. Então Deus diz assim, filho, fica tranquilo. Sou eu que vou cuidar de você.
Então eu preciso deixar que Deus me purifique. No verso 6, Isaías conta que logo um dos serafins voou a ele trazendo uma brasa viva. E tinha tirado essa brasa do altar com uma tenaz. E no verso 7 ele diz que com aquela brasa ele tocou a boca de Isaías, e o anjo disse assim: veja, como isso tocou os seus lábios, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Deus é aquele que nos purifica. Deus é aquele que nos santifica. Deus é aquele que nos capacita. Por isso, o último passo dessa jornada é entender o chamado que Deus tem para mim e para você. No verso 8, Isaías diz assim: depois que ele foi purificado, então ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não era melhor do que as outras pessoas. Isaías conta que ele era tão pecador quanto os outros. E por que Deus chamou Isaías? Porque ele era o homem que dizia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, Deus tem um chamado para você. Eu não sei em que fase da tua jornada espiritual você está. Talvez você esteja nessa caminhada há algumas décadas. Talvez você esteja nessa caminhada há poucos meses ou poucos anos. Ou talvez você esteja tendo contato com essa mensagem pela primeira vez na sua vida hoje. Deus tem um chamado para mim e para você. E Deus nos chama porque nos ama. Deus não nos fez para ficar sentado num banco assistindo sermão. Embora isso faça parte, mas não é isso o propósito. O que você gosta mais, de ir para a academia ou de ficar sentado no sofá assistindo televisão e comendo sorvete? O que é mais gostoso? Entendeu agora? E o que é que vai te matar, ir para a academia ou ficar sentado comendo sorvete? Deus é um pai de amor. Mas ele diz assim: filho, fica tranquilo, sou eu que vou cuidar de você. Eu estou na tua frente, eu vou ser o teu caminho, eu vou ser luz para os teus pés. Eu vou conduzir cada passo seu. Eu não sei amar, ele é a fonte do amor, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é amor. Eu não sei o que fazer. Ele fala: não, fica tranquilo. Eu vou dizer para você o que fazer e eu vou capacitar para você. Para Isaías ele disse: olha, você vai falar o que eu disser para você falar. Em 1 Coríntios 12 ele diz assim: eu distribuo dons da maneira como eu quero. Pastor Fernando falou aqui: olha, esses nomes que foram lidos são alguns para liderar. Mas Deus está chamando todo mundo. Fazer o quê? Cada um de nós tem um chamado diferente. Cada um de nós tem dons diferentes. Eu falei aqui, sou primo dele. Todo mundo fala: ai, pastor, é uma delícia ouvir você pregar. A gente fecha o olho, parece que é o pastor Fernando que está pregando. Falei: você quer ouvir o Fernando? Chama ele, não me chama. E eles falam assim: pastor, você canta também? Entendeu onde lascou tudo agora? Não, eu não canto. Mas como não canto? Sua voz é igualzinha dele, você não canta? Falei: não, eu não canto. Esse não é o meu dom. Esse não é o meu chamado. Esse chamado é dele. Assim como o Lucas, o mais velho dele, que também é pastor, mas tem outro chamado. E os outros filhos que não são pastores também têm outro chamado. Os meus filhos têm outro chamado. Cada um de nós tem um chamado diferente. Mas Deus está pronto para usar a cada um de nós, se eu fixar os olhos no Senhor. Se eu aceitar o plano de Deus para a minha vida. Se eu me colocar à disposição de Deus para viver o que Ele espera e em amor servir as pessoas que Ele coloca na minha vida. O que você acha? Isso pode fazer diferença para você, sim ou não? Então eu queria encerrar deixando para vocês a lição dos taiwaneses.
2007 para 2008, eu participei de um encontro da Conferência Geral para líderes de jovens em Taiwan. Nós ficamos 20 dias ali na cidade de Taipei. Participamos de vários projetos e de seminários, de conferências. Foi um encontro assim, construtivo e evangelístico. Foi muito legal. E ali a gente se encanta. O asiático ele é muito educado, ele é muito silente. Você está num restaurante enorme, lotado o restaurante, você não ouve um barulho do talher encostando no prato assim. O metrô abarrotado de gente, você não ouve um barulho, nem o do trem você não ouve, que é elétrico. Eu percebi, às vezes chegava a ligação, o telefone não fez barulho, a pessoa só percebia ali que chegou a ligação, ele respondia por mensagem, começava a conversar por mensagem, mas não atendia para a voz dele não atrapalhar as outras pessoas ali. Eles são corteses, eles são educados demais assim. E eles são focados, eles vivem a vida deles, a vida é agitada, a gente já ouviu falar, estudam muito, trabalham muito. Mas uma vez eu estava na estação do metrô, eu precisava ir no escritório da United Airlines resolver um problema com a minha passagem da volta. E eu sabia assim, olhei na internet onde ficava e eu sabia que a estação do metrô era perto do escritório da United. E eu entrei no metrô e tinha um painelzão enorme na parede, e eu fiquei olhando o painel para desenhar o trajeto que eu ia fazer. Que trem que eu ia pegar naquela estação, em que estação eu ia descer, que trem que eu tinha que pegar na outra estação, e para saber direitinho ali, eu olhando no painel, de repente alguém parou do meu lado, um taiwanês, e falou assim para mim, "May I help you, sir? Where are you going?" E eu falei para ele o nome da estação. Falei do jeito que eu sabia falar. Mas ele entendeu. Ele falou assim, "Just follow me." Eu falei, puxa, que legal, ele está indo para o mesmo lugar que eu. E nós fomos para o trem, a gente embarcou no trem, algumas estações depois nós descemos, passamos por algumas escadas rolantes, não sei quanto ali. Daqui a pouco veio outro trem, a gente embarcou no outro trem, desceu em outra estação, trocou de novo. E aí quando descemos na estação que eu queria, ele falou assim, "Where are you going here?" Aí eu expliquei para ele que estava indo no escritório da United. Ok, just follow me. E aí nós andamos um pouquinho, pegamos um corredor. Quando chegou no final daquele corredor comprido, tinha catraca e a escada rolante. Ele falou, "Just go up and turn left." Aí eu agradeci, ele me deu tchau e voltou para dentro do metrô. E aí eu entendi que ele estava indo para qualquer lugar que não tinha nada a ver com aquilo ali. E de repente ele parou a vida dele. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu confesso que dali por diante eu tinha um pouco de vergonha de ficar olhando a placa no metrô ali. Porque eles são muito corteses. Mas então eu estava num comércio para comprar alguma coisinha ali. A hora que eu entrei, fiz uma pergunta e a pessoa não falava inglês. Sabe o que aquela pessoa fez? Ela foi para a porta da loja, na calçada, e falou assim, "Help!" E aí uma pessoa que ia parando, parou. Parou e disse para mim assim, "O senhor está precisando de ajuda aqui? O senhor quer que eu traduza ali?" E a pessoa que estava passando começou a traduzir a minha conversa ali. E isso aconteceu em várias lojas e camelôs, onde a pessoa não falava inglês, ele só gritava e alguém parava para ajudar e negociava preço para mim. E às vezes falava assim para mim, "Olha, aqui está muito caro, não compra aqui não." Ela não quer baixar o preço. Tem uma loja um pouco mais na frente ali que você vai conseguir preço melhor. E eu fiquei impressionado com a cordialidade, porque as pessoas estavam focadas na vida deles, mas eles estavam sempre atentos para alguém que precisava de ajuda. Falei, puxa, que lição para a minha vida espiritual. Olhar só para o Senhor. Focar na minha caminhada, na minha jornada com o Senhor. Mas estar atento às pessoas que Deus coloca ao meu redor, para que eu seja Cristo na vida deles. O que você acha?
Pode ser legal isso aqui? Eu garanto para você que é maravilhoso. Eu garanto para você que você vai viver experiências maravilhosas nas mãos do Senhor. Quer experimentar isso na sua vida? Fixe os seus olhos em Jesus e se deixe ser transformado por Ele. Ele fará todas as coisas. Que Deus te abençoe. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo juntos, obrigado pelo teu amor maravilhoso derramado em cada um de nós. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. E mais do que isso, o Senhor nos chama para sermos semelhantes a Ti, Senhor. A gente não sabe fazer isso, o Senhor precisa nos ensinar. Mas o nosso compromisso é caminhar contigo, olhar só para o Senhor. E estar atento às pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor para te servirmos de fato, Senhor. Assim, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas hoje aqui nas tuas mãos. E peço a tua bênção sobre cada um de nós. Eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.